O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, indeferiu neste domingo os pedidos de concessão de liberdade provisória do deputado federal Daniel Silveira, preso há quase um mês, por expressar sua opinião em um vídeo. Na decisão, o ministro impõe medidas cautelares para o deputado que deverá permanecer em prisão domiciliar, proibido de receber visitas sem prévia autorização judicial, proibido de ter contato com investigados nos inquéritos que o ministro conduz em segredo de justiça, proibido de utilizar ou acessar redes sociais e proibido de conceder entrevistas sem prévia autorização judicial. Na decisão, o ministro ressalta: destaco que o descumprimento injustificado de quaisquer dessas medidas ensejará, natural e imediatamente, o restabelecimento da ordem de prisão. Ouça trecho da decisão de Alexandre de Moraes. Diante de todo o exposto, indefiro os pedidos de concessão de liberdade provisória e, nos termos dos artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal, substituo a prisão em flagrante delito por crime inafiançável pelas medidas cautelares a serem implementadas em relação a Daniel Silveira, a seguir enumeradas. 1. Prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Na expedição do mandado de prisão domiciliar e monitoração, deverão constar as seguintes referências. 1.1. A possibilidade de exercer o mandato parlamentar de sua própria residência nos termos do sistema de deliberação remota estabelecido pela mesa diretora da Câmara dos Deputados. 1.2. A residência indicada pelo denunciado ou por seus advogados como perímetro em que ele poderá permanecer e circular. 1.3. Informações semanais por parte da Central de Monitoramento, mediante relatório circunstanciado de todos os dados pertinentes à referida monitoração. 1.4. Os direitos e deveres do monitorado. 2. Proibição de receber visitas sem prévia autorização judicial. 3. Proibição de ter qualquer forma de acesso ou contato com os investigados nos inquéritos 4828 e 4781, cujo denunciado e seus advogados têm ciência dos nomes em face de estarem de posse de cópia dos autos. 4. Proibição de frequentar ou acessar, inclusive por meio de sua assessoria de imprensa, tanto as redes sociais apontadas como meios da prática dos crimes a ele imputados, YouTube, Facebook, Instagram e Twitter, como as demais. 5. Proibição de conceder qualquer espécie de entrevista sem prévia autorização judicial. Destaco que o descumprimento injustificado de quaisquer dessas medidas ensejará, natural e imediatamente, o restabelecimento da ordem de prisão, artigo 282, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. A autoridade competente do Batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, onde o denunciado encontra-se preso, deverá ser imediatamente comunicada para o cumprimento integral da presente decisão. Comunique-se o excelentíssimo presidente da Câmara dos Deputados, informando-lhe sobre a concessão de medidas cautelares menos gravosas que a prisão em flagrante, devidamente mantida pela Casa Legislativa, e solicitando todas as providências cabíveis para o regular exercício do mandato pelo sistema de deliberação remota. Intimem-se a Procuradoria-Geral da República e os advogados regularmente constituídos, inclusive por via eletrônica. Espeça-se o necessário, publique-se. Senhor presidente, Juscelino, deputado Fernando Rodolfo e os demais que estão presentes de forma virtual, antes de adentrar ao mérito da causa, efetivamente eu gostaria de conclamar ao presidente desta Câmara, na pessoa do senhor Lira, para que ele, de forma objetiva, chame a responsabilidade para os membros dessa casa para efetivamente tratar a questão da prisão do deputado Daniel Silveira. Ontem nós vimos o ministro do Supremo Federal mentir aos pares ao falar que houve perda de prazo da defesa, mas ele esqueceu de falar aos pares dele que ele vem cerceando o acesso ao devido processo, que é o IP 4828 e o 4781,
falando que ele foi citado de forma ilustrativa na denúncia, quando na decisão dele, que me concedeu vista e devolveu o prazo, ele concorda que sim, existem fatos contra o investigado. Ele mentiu diante dos pares dele quando falou que apreciaria o pedido de liberdade do deputado, quando, na realidade, no dia 10 ele já havia indeferido e maldosamente deixou de publicar para que a defesa não pudesse impetrar o remédio apropriado. A casa não pode se calar diante dos arroubos e das violações seguidas que acontecem à letra constitucional. Quando esta casa se manifestou massivamente pela manutenção da prisão do deputado, devolveu imediatamente ao relator do processo, o ministro senhor Alexandre de Moraes, a obrigação, não a prerrogativa, mas a obrigação de se manifestar pela manutenção ou não da prisão. E a Constituição é clara ao afirmar que, em sendo permitida a liberdade provisória com ou sem fiança, isso para quem comete crime, deverá o magistrado conceder a liberdade, aplicando a ela tantas medidas cautelares entenda necessário. Ontem, como um lobo solitário, mas porém com o vigor de um decano da casa, o ministro Marco Aurélio defendeu, legalista que é, positivista que é, o respeito à Constituição, e foi calado, foi manietado, falou que não aceitava mordaça, mas foi amordaçado, quando conclamou os outros ministros a votarem a situação do deputado. Essa casa não pode se calar aos constantes atos de violação à Constituição. Nós temos um parlamentar preso, não é um parlamentar preso, é toda a Câmara presa na pessoa do deputado por uma violação que não existiu. Se houve excesso, como bem disse o deputado que antecedeu na fala, se houve excesso, esse excesso tem que ser dirimido por esta casa. Eventuais abusos têm que ser dirimidos por essa casa. Nós não podemos permitir que um poder se imiscua nas atribuições do outro. E é um precedente muito perigoso, senhor presidente Lira, é um precedente muito perigoso de membros dessa casa, que se abra e se permita essa situação. Em relação ao processo propriamente dito, essa defesa entende, como foi dito, que hoje se julgaria apenas se seria, as preposições foram admitidas, as representações foram admitidas, o que se julgaria, pelo que foi dito, que seria a juntada de outros fatos para poder compor o apensamento. Na realidade, nós estamos vivendo momentos processuais diversos, em que, diante de uma admissibilidade prévia, está se incorporando fatos novos, que, conforme dito pelo deputado, foi antes da sua diplomação, e isso fere o devido processo legal. Nós não podemos que nessa casa ocorra o mesmo que está ocorrendo no STF, em que a Constituição é rasgada, em que a Constituição é interpretada de acordo com as convicções políticas, quando na realidade, se não estão satisfeitos com a letra da Constituição, promova-se uma nova Constituinte, conclame-se para a edição de uma nova Constituição, mas o que não se pode é interpretar a Constituição de acordo com as conveniências e ideais políticos e principalmente, como nós estamos vendo claramente nos meios de comunicação, em que isoladamente o ministro, para satisfazer questões pessoais, usa o seu poder de interpretação da Constituição para poder punir de forma excessiva um crime que ainda não foi formada a culpa. Inverte-se o devido processo legal. A prisão nesse país é a exceção. E para o senhor ministro Alexandre de Moraes virou regra. Isso não pode ser admitido. A prisão só é admitida quando for efetivamente formada a culpa. E isso não pode ser admitido, perdurar a prisão de um deputado, sem que a casa tenha reconhecido a sua culpa, sem que tenha existido o devido processo legal para, depois de formada a culpa e com trânsito em julgado, aí sim, em sendo impingida uma sanção corpórea que seja maior de 5 anos, para poder propiciar um regime semiaberto, ou maior que 8 anos, um regime fechado, aí sim, na vara de execução, iniciaram a pena. O deputado ele está sendo apenado 2 vezes. Uma, quando esta casa se calou diante do STF.
E se calou de novo diante do silêncio do ministro Alexandre de Moraes, que tinha a obrigação funcional, tinha a obrigação como magistrado de substituir a prisão do deputado por medidas cautelares, e assim não fez. E não fez por questões pessoais, não porque respeita a letra da lei, não porque se submete à letra constitucional. E essa casa está de joelhos diante dos abusos reiterados da Corte Maior. E isso é inadmissível num Estado democrático de direito. Fala-se muito em democracia nessa casa, fala-se muito em respeito à Constituição. Esse é um dos paradigmas do mandato. E sistematicamente nós estamos assistindo de forma passiva um governo indireto que é exercido pelas mãos da minoria de membros da Corte Maior. Como eu disse na sessão anterior, dá-se prazo para o presidente da República, um dos chefes, o chefe único do Executivo, responder ao questionamento do ministro: por que ele não fez isso, por que ele não fez aquilo? Por que o próprio ministro Alexandre de Moraes não respeita o regimento interno, não respeita a lei positivada, que é o Código de Processo Penal, não respeita a Constituição e faz o que tem que ser feito de forma escorreita, sem questões pessoais? Enfim, me desculpa se me exaltei, mas é que eu não posso me calar diante de alguns arroubos. Falar que a defesa perdeu prazo para poder atribuir que essa defesa é fraca, nada mais é do que uma falácia. É porque eu não posso, diante do juramento que eu fiz diante da Ordem dos Advogados do Brasil, exercer uma plena defesa sem que eu tenha conhecimento da inteireza dos fatos. Desde junho do ano passado eu busco acesso aos autos. Antes de escoar o prazo, eu fiz pedido de vista ao Alexandre. Ou ele não quis ver, ou a assessoria dele não passou. Eu prefiro acreditar na primeira hipótese. Então eu peço a vossas excelências que tudo indica que vai ser admitida as preposições, porque já está desenhado, já está claro para esse advogado isso. Eu vim aqui hoje não no intuito de me contrapor a essa admissão, mas vim aqui hoje levantar a voz para uma pessoa que está há 26 dias injustamente presa, e essa casa está calada. Essa casa não tem feito nada para defender, não o membro do parlamento, mas não tem feito nada para que se defenda a Constituição, para que se defenda o direito posto. Isso causa indignação à defesa, e isso causa indignação a todos os operadores do direito. Isso tem que cessar. Os acusados em geral têm que ser do direito da ampla defesa, e o deputado só pode exercer a sua efetiva defesa estando na rua, podendo buscar os meios de provas a ele inerente. Ele não cometeu o crime hediondo, ele não matou, ele não fez tráfico, não cometeu atos de terrorismo, não cometeu tortura. E outra coisa é ameaçar alguém pela conduta típica, pelo pouco que eu entendo, é promessa de mal injusto. Se você não fizer isso, vou lhe fazer aquilo. Isso é o que está positivado na lei. Isso é o que determina a lei. Falar que o deputado ameaçou algum membro da Corte Maior é falácia, é mentira, é sensacionalismo, é trazer, é desafiar o entendimento cogente dos membros dessa casa. Não vou me delongar, peço desculpas se fugir ao tom que tenho mantido anteriormente, de ser ameno nas minhas falas, mas hoje se faz necessário, porque ontem eu vi um ministro do Supremo Tribunal Federal mentir aos seus pares. Muito obrigado, senhores deputados.